estou com muita expectativa. A gente diz às vezes, né? A nossa mente diz, a gente não. Rapaz, que idiotice, né? Que idiotice esse negócio de se render, de se entregar ao mover. Mas idiotice não é isso. Idiotice é ficar fora do mover, é deixar de se envolver no mover de Deus. Então faça alguma coisa por você essa manhã, né? Eu não tenho o hábito de colocar tema em pregação, né? Mas se tivesse um tema para ser colocado, seria o poder da experiência. Essa manhã começou bem e vai terminar melhor ainda, né? Por quê, irmão? Porque Deus, Ele te atraiu a esse lugar para experimentar. Sai do raciocínio, sai do sentimento, da lógica, entra naquilo que não faz sentido. Sabe que ontem o pastor, ele começou a falar sobre Davi, que para mim é um exímio colecionador. De quê? Experiência, né? Eu sou colecionador, tá? Eu tenho algumas coleções, eu gosto de colecionar algumas coisas. Alguém aqui gosta de colecionar alguma coisa? Rapaz, uma galera, viu? Coisa boa. Você, coleciona o quê? Carro, miniatura de carro, Hot Wheels, carros antigos. Quem levantou mais a mão? Boneco, miniatura. Eu também. Meia, eu também. Eu coleciono meia, miniatura, agora desde a antiguidade, daqueles desenhos Flintstones, Jacksons, Tartaruga Ninja, até os desenhos de hoje em dia, né? E o colecionador, ele tem algo que é inerente a todo colecionador. Ainda que ele tenha uma peça já comprada, quando ele vê aquilo de novo, a mesma coisa, ele quer comprar de novo. Porque está nele, eu quero mais, né? Para quê? Para acumular? Não, para trocar, para fazer dinheiro, para vender, trocar por uma relíquia que ele não tem. Eu tenho algumas relíquias. Vamos colocar a primeira imagem, bem rapidinho. Ó, aí é uma parte, né? É uma pequena parte que não deu na foto toda. Eu tenho mais de 250 miniaturas. Aqui está a tua infância resumida, né? Mário, Tais, garrafinha da Coca-Cola, Pica-Pau, Mário, Tartaruga Ninja, Papa-Léguas, o Chaves. Gente, eu sou um dos fãs número 1 do Chaves. Sou louco pelo Chaves, pela obra de Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito. Chespirito porque no México ele é conhecido como um pequeno Shakespeare. Significa Chespirito, um pequeno Shakespeare. Ele escreve tão bem, que ele foi considerado como Shakespeare, né, da América Latina. Mas eu gosto tanto, você pode ver que eu tenho muita coisa e não deu, literalmente, para registrar tudo. Mas Tazo, quem lembra de Tazo? Quem lembra de mini crack da Coca-Cola? Os jogadores de futebol também. Tem muita coisa aí, né? Tem DVD do Chaves. Agora, a maior parte da minha coleção é do Chaves. Eu tenho vários tipos do Chaves, vários tipos de Chaves. Chaves que só foi lançado no México, não veio para o Brasil e para outro país, né? Todo articulado, o boneco. E quando você chega lá em casa, você tem o que fazer, viu? Você tem o que ver. Mas vai além da coleção, né? Eu não tenho só miniatura, eu tenho o hábito de colecionar experiência. Passa a segunda imagem. Olha isso. Olha quem eu conheci o ano passado. Conheci seu Barriga. Ele está um pouquinho mais magro, né? E rapaz, eu ganhei 5 minutos com ele. Olha isso, né? Só que eu passei 15. E aí o pessoal da equipe: Senhor, por favor, você poderia se retirar? Eu disse: não, eu não consigo. Eu não posso me retirar. Só 5 minutos foi abraçando ele. E ele rindo, ele fala um portunhol muito bom. Ele fala português tão bom quanto a gente, porque ele tem um professor que é de Pernambuco. E a gente se comunicou muito bem. E eu falei do tanto que ele participou da minha infância, o quanto ele marcou a vida de tanta gente, né, no Brasil. E aí eu abraçava ele, porque era um abraço de toda uma geração, né? Estava representando toda uma geração ali, e abraçava e abençoei ele. E ele pegou a mala dele, eu já estava tremendo só de estar perto dele, né? Só que aí ele pegou a mala, colocou na minha mão, e eu
tremi mais ainda. E ele disse: essa daí é a mala que eu gravei o seriado. E eu disse: meu Deus, pronto, se você está sentindo isso, eu na hora. E ele disse: eu estou igual a essa mala. E eu disse: como assim? Ele disse: eu estou velho por fora, mas eu estou carregado de boas memórias por dentro. Aí ele, aleluia, né? Glória a Deus. Eu também tive a mesma reação na hora. Cara, eu acho que esse cara é crente. Só pode ser. Porque ele disse assim: meu filho, a nossa vida só vale a pena se no final dela a gente olhar para trás e perceber que tudo o que foi vivido valeu a pena. Isso é de Deus. Você precisa olhar para tudo que você já viveu e se orgulhar das escolhas que fez, da maneira como você se comportou, no que você pensou, falou, né? Pode passar. Aí tem uma imagem que é épica do seriado, né? Épica, que é o beliscão do Seu Madruga no Kiko, né? Que ele gritava o quê? Mamãe, né? Esses dois personagens eram chaves do seriado. Não o Chaves, mas eram os personagens que faziam a engrenagem girar, funcionar. Sem eles, o Chaves não acontecia, né? E eu tinha um sonho de reproduzir essa foto. Só que não dava mais, porque Seu Madruga partiu. Mas Kiko não. Passa a próxima imagem. Olha isso. Diga uau! Deixei meu bigode crescer, só para isso. Coloquei o chapéu, fui até ele, tive um encontro também, excedi o tempo, mas eu excedi muito, porque eu fui com muita pergunta pronta já para fazer a ele, sobre produção, bastidor, erro de gravação, roteiro, criação, improvisação. Quem aqui pensava como eu que o Chaves, o seriado era baseado em improvisação? Quem aqui pensa? Nada era improvisado, era proibido. Roberto Gomes Bolanhos, que fazia o personagem do Chaves, era quem dirigia. Ele não permitia ninguém criar na hora, era tudo milimetricamente ensaiado. Então aquelas piadas que parecia que saía na hora, era tudo pensado, estava tudo escrito. Veja que gênio, ele estava à frente. Quem também pensava que aquele cenário bem humilde era por falta de verba? Nunca foi. Ele quis que fosse daquele jeito, para identificar o povo com aquela situação. Quem nunca teve um amigo amostrado ou soberbo como Kiko? Quem nunca? Talvez você seja esse. Quem nunca teve o mais pobre, né? O Chaves. Tá todo mundo apontando para o irmão ali que eu vou te pegar, viu, bicho? Vou te dar uma bola quadrada. Rapaz, essa experiência foi maravilhosa porque eu pude perguntar algumas coisas, abençoar, orar por ele. E no final eu ainda pedi a ele: por favor, faz o gentalha aqui. E há boatos que eu nunca lavei aqui esse espaço mais, porque eu sou fã disso, né? Até aprendo sobre fruto do Espírito com o seriado Chaves, né? E uma coisa que ele falou para mim foi: a TV mundial está escassa de programação onde você possa sentar com toda a tua família sem precisar explicar o que está sendo assistido. Eu achei isso genial, porque está tudo muito prostituído, né? Está tudo muito diabólico. Mas vamos lá, pode tirar. Eu mostrei isso para você comprovar que eu sou um colecionador de miniatura, de experiências. Eu também gosto muito de viajar. Eu sou dos esportes radicais, e você vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas eu quero essa manhã continuar, porque já começou, né? E Deus, a unção está nesse lugar, irmão. Ela está nesse lugar. Isaías chama a unção de óleo de alegria. Senhora alegria, né? Então fica pronto para qualquer momento a unção pular em você e você esfregar ela e sair completamente mudado daqui. Amém? Vamos colecionar mais uma experiência com Deus. Abre comigo em 1 Samuel. O pastor me inspirou demais ontem quando falou em Davi, e eu sou fã de Davi. 1 Samuel 17. Aleluia. Você já percebeu que nós funcionamos com barulho, né? Tanto o pastor quanto eu, a gente gosta de barulho, né?
Então, por favor, enquanto você abre a Bíblia, enquanto você ouve alguma coisa, vai fazendo aquele barulho, sons, porque às vezes a gente só precisa mesmo falar alguma coisa para receber alguma coisa, né? Isso não é jargão não, isso é verdade. Às vezes tem gente que só precisa dar uma carreira. Quem nunca correu precisa saber o que é correr no Espírito. Quem nunca dançou precisa dançar no Espírito. Nós não temos grupos de dança, porque eu acho injusto um grupo de dança de pessoas seletas, só bem feitinhas, bonitinhas. Não, porque não ensina a igreja a dançar no Espírito. E não são passos ensaiados, porque passos ensaiados é coreografia. São passos de vitória, de fé, irmão. Quanto mais você dança na unção, mais você recebe coisas da unção. Você tem que experimentar isso, porque você não pode ir para um lugar ou dizer que não presta. Alguma coisa não presta. Se você não comeu, se você não experimentou, vem, prova, vê, é bom, é muito bom, amém? Vamos lá, vamos para o versículo 13, que diz: apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Diga 40 dias. O pastor falou sobre isso ontem. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. No 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu para como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. No 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Durante 40 dias ele afrontou o exército de Deus vivo durante 40 dias. Não foram 40 horas, não. Foram 40 dias falando a mesma coisa, e ninguém teve uma revolta de dizer: pera aí, vamos parar isso, não. Mas quando Davi obedeceu ao pai e foi simplesmente levar marmita, um lanche para os irmãos, né? Me diga uma coisa, Davi tinha alguma coisa a ver com o gigante? Tinha? Ele só obedeceu o pai para levar um lanche, umas marmitas para os irmãos. Só que quando ele chegou lá e ouviu o que o Golias estava dizendo, tudo mudou. E para mim o poder desse versículo está no final dele. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Isso muda tudo. Davi ouvir muda todo o cenário. O cara que não tinha probabilidade, possibilidade, competência natural, visível aos olhos dos homens, Davi era o menos capacitado para aquilo. Mas olha no 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim o farão ao homem que o ferir. Respondeu Davi lá no 29. Os irmãos dele pensavam que ele estava lá só para caçoar, só para tirar onda deles, né? E ele respondeu aos irmãos, lá no 29, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e fez a mesma coisa, e o povo lhe retornou a responder como antes. No 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja contra ele, pois tu és moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. E foi exatamente isso que o pastor Aposan falou ontem, né? Sobre afronta, sobre as muitas vozes que nos cercam.
Quando a gente insiste em andar em um lugar que não foi criado para a gente andar, que se chama natural, irmão. Nós somos espirituais. Quem é espiritual não combina com natural. Nós somos sobrenaturais. Quando a gente insiste em viver olhando ou vivendo nesse ambiente natural comum, um ambiente raso, sem profundidade de Deus, a gente vai atentar para as muitas vozes que nos cercam. Mas existe uma voz que cala todas as outras, e essa voz está dentro de nós, que desfaz toda e qualquer afronta. Essa voz que nos apresenta a nós mesmos. Foi isso que aconteceu com ele, que eu disse a você ontem. Saul não escolheu Davi rei, Deus escolheu. Saul só apresentou Davi a Davi mesmo. É como um espelho. A palavra é como um espelho. Ela está apresentando a gente mesmo. E eu estou dizendo isso a você porque sobre a afronta, sobre as muitas vozes, e usando Davi, que para mim é um exímio colecionador. Porque talvez você entrou aqui carregando aquela tônica: eu não tenho o que eu preciso, eu não sei, eu não posso. E eu quero tocar com você sobre criança, o ser criança. Eu aprendo demais, irmão. Eu tenho um imã para criança. Eu amo brincar com criança. Um dos grandes sonhos da minha vida é ser pai. Por isso que eu sempre estou perto de quem é pai, para alimentar a visão de Deus ao meu respeito. Criança, ela é um ser arteira. Ela é criativa na essência, né? Quem concorda? Criança, ela vê o que não é como se fosse. Eu falei isso ontem, que ela pega um prato e ela vê o quê? Um disco voador. Ela pega uma caixa de sapato e ela vê o quê? Um caminhão, um carrinho. Pega uma caixa de geladeira e é o castelo de Grayskull, né? Quem nunca brincou de casa, de fazenda, dentro de uma caixa, né? Ou fez uma cabaninha e aquilo era tudo, era um castelo naquele momento. Porque criança, ela vê o que não é como se fosse. Ela é extremamente imaginativa. E quem aqui já foi criança? Então, se criança é criativa, você é criativo por natureza. E isso te faz gigante, porque se você puder ver, você vai viver. Sabe o hino nacional? Gigante pela própria natureza. É exatamente assim que nós somos, irmão. Somos gigantes porque nós temos a capacidade de ver antes de viver. Essa é a experiência. Esse é o poder da experiência. O diabo, ele pode tentar roubar o que for de você, mas o poder da experiência ele não vai tirar. Por quê? Você já provou, você já viveu, experimentou e já era. Já é uma realidade. Aquilo que você viveu já é real em você, e ele não pode roubar mais. Só o que acontece? A gente vive na geração da internet, uma geração sem profundidade, que tudo que vive posta. Às vezes, irmão, a gente experimenta, a gente tem uma experiência com Deus e a gente já divulga aquilo, não deu tempo nem de ser mudado. Esfrega aquela experiência, aquilo que você escutou do pastor, de Deus através de Fábio Aposan, o que você tem escutado de todos que têm passado aqui. Rapaz, esfrega isso em você, gera maturidade, vida, vive, experiência, depois você compartilha. E se precisar, vai viver. Vai viver, experimenta isso, esfrega isso em você, ao ponto de isso se tornar inerente a quem você é. Essas verdades se tornarem a sua verdade, a sua essência, né? Davi, ele não postava tudo que vivia. Ele não postava, ele tinha imagens de quê? Leão, urso, mas ele não vivia postando tudo que vivia. Para de postar muito e vive muito. Quem anda comigo sabe que eu registro tudo, né? Raposão, ele tá cercado. Parece um Big Brother. Para onde ele vai no quarto, mas eu não posto nada agora. Primeiro eu vivo, depois eu posto. Aí o pessoal, rapaz, Felipe não está gostando não. Tô amando, tô me divertindo. Eu sou presepeiro, eu gosto de brincar, eu gosto de perturbar, eu sou bagunceiro mesmo. Eu sempre fui, porque se não for divertido, não é fé. Eu aprendi isso com o meu pastor Bud. Se não for divertido, não é fé, tem limite, né?
tem limite. Mas quando a gente nasce de novo, até as nossas brincadeiras agora estão em Cristo, né? E Ele é prova disso, e quem convive comigo. Há uma pesquisa, a ciência comprovou que quanto mais você brinca, mais criativo você se torna. Então brinque mais, ria mais. Me diga uma coisa, qual é o convite mais sério que uma criança pode fazer a alguém? Vamos brincar? É o convite mais sério, irmão. Ao invés de você se preocupar tanto com os gigantes que te cercam, vai brincar. Eu fico pensando, cara, se a criança que um dia eu fui voltasse para me visitar, será que ela se reconheceria em mim? Ou depois que eu cresci eu fiquei chato? Misericórdia, mas é uma realidade. O tempo, a rotina, as demandas roubam da gente o ser criança. Mateus vai dizer que se não for assim, a gente não entra no reino. Se não for como criança, irmão, não é a birra. É porque tem gente que é maduro demais e não consegue mais brincar, né? A maturidade roubou a espontaneidade. João 8,32, durante anos nós usamos como slogan do Rema: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece e você o quê? É liberto. Você conhece e é liberto. Mas tem gente conhecendo e perecendo, porque só conhece e não experimenta. E teve uma época, e você vai lembrar, de uma propaganda que só usou uma palavra e teve recorde de venda do produto, que era assim: experimenta, experimenta, experimenta. Quem lembra? É propaganda de quê? Cerveja, você sabe. Só isso. Era Kaiser. Tinha outra, né? Acho que era Brahma, que eram umas tartarugazinhas. Tartaruga, depois fizeram uns ciris que ia para um lado, para o outro. Mas tudo em volta de quê? De venda, né? E eu quero te fazer um convite essa manhã. Você não precisa comprar. Vem, experimenta de graça. Bebe de graça. Experimenta. Vem experimentar do poder, irmão. Porque o poder gera autoridade, vida, conhecimento. Só a letra mata. Aí tem o preguiçoso que diz: graças a Deus, que eu nem gosto de ler. A letra mata? Não é isso não, irmão. É que além da letra tem um elemento surpresa por trás dela, que é o poder. Você lê e experimenta. Esse é o poder do Rema. É que você aprende e pratica na mesma aula, na mesma hora. Experimenta do poder, irmão. O que me chama a atenção é: a gente poderia ler esse texto todo, mas você já sabe o final da história. Você sabe que Davi venceu. Ele venceu com pedra e funda, estilingue. Isso significa o quê? Que o que você tem hoje é suficiente para você causar uma revolução aonde você vive, no teu raio de alcance. O que você tem é suficiente, porque tem muita gente reclamando, porque o material é ruim. A gente falou sobre isso ontem à tarde. Veio uma pergunta assim para a gente: meu material não é tão bom, não é tão tecnológico. O que eu faço? Faz o melhor com o que você tem. Isso é criatividade, excelência. Mas o que me chama a atenção em Davi é que Davi, ele não tinha nada a ver com o gigante. O gigante não era problema dele. Nada a ver. Quando é que você vai pegar o gigante do outro, irmão? O problema do outro como se fosse seu, e você vai resolver aquela parada? Quando? Sexta-feira eu estava na igreja de Tiradentes, e eu estou acompanhando um rapaz. Cara, esse menino, você vai ouvir falar sobre ele. Vai ouvir falar sobre esse cara. Eu gravei um vídeo. Daniel, aí a galera: essa geração tem o teu nome. Mandei para ele hoje de manhã. Ele chorou, mandou mensagem agora para mim. Eu fui ao banheiro e eu li. Já vi mais de 10 vezes. Obrigado, cara. Você não tem noção do que você está fazendo na minha vida. Você não sabe o que está acontecendo dentro de mim, irmão. Pega o gigante do outro como se fosse seu e destrói aquilo. Vence, não perca ninguém para o diabo, irmão. Existe criatividade suficiente dentro de você para você nem se perder e nem perder ninguém que está ao seu lado. Ninguém.
Nenhum dessa geração que passar por mim vai se perder. Nenhum, irmão. Eu amo isso. E eu não preciso estar divulgando. Eu falei por direção. Mas o trabalho que eu faço com ele, eu não divulgo. Eu experimento. Vai viver, irmão. Como criança. Criança. Eu não tenho o que eu preciso. Eu não sei e eu nem posso. E você nem precisa saber o que você precisa. O que você tem. E o que você pode. Porque você sabe quem você tem. Quem pode. Quem está entendendo isso? Né? Porque a gente fala muito sobre nós, né? Nada contra. Nós podemos muita coisa em Deus, podemos tudo em Deus, e pregamos sobre isso, ensinamos sobre o poder que nós carregamos, amém. Mas que tal a gente ser um pouquinho mais cristocêntrico? A gente jogar o poder que vem dele, não é só de mim. Eu não posso fazer nada se eu me desconectar dele. João 15, se eu me desconectar, eu perco todo o poder que eu carrego. Mas a gente só prega sobre nada. Até as músicas que a gente canta é só sobre a gente. Eu vou, eu posso, eu consigo em Jesus. Por isso que eu me emociono quando cantam sobre ele. Voltar para ele, porque o poder vem dele. Sem ele eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que eu preciso, eu não sei, eu nem posso. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que você precisa, não é sobre o que você pode, é sobre Ele que tem o que você precisa, é sobre Ele que pode todas as coisas. Pode, e nós podemos através dele, através desse acesso, desse livre acesso, esse novo caminho. Quem está entendendo? Eu estou trazendo uma perspectiva do céu, de Deus, Deus em nós, amém? Davi, ele tinha consciência de quem ele era. E ele tinha essa coleção de experiência. Irmão, você precisa ter história com Deus. Tenha história com Jesus. Se relacione, porque no dia mau, e ele vai chegar, você vai saber em quem você tem crido. A sua experiência com Deus, a sua história com Deus vai te manter firme no dia mau. Pobre do problema, que para crente não é mais problema, né? Davi olhou para o gigante não como problema, mas como uma oportunidade. É isso que está acontecendo aqui. Essa conferência Criativo é uma oportunidade de você sair daqui melhor do que entrou. Mas aqui, ó, mente, metanoia, mudança de mente. Renove a sua mente. Se você mudar aqui, tudo muda aqui, né? E voltando para a criança, irmão, pelo amor de Deus. Outro dia, eu estava na transição, que eu não sou paraibano, eu moro na Paraíba há 15 anos. Eu sou pernambucano. E eu digo que eu sou paraibucano, né? Que eu misturei já sou um pedaço da Paraíba. E nessa transição eu já pregava, viajava, itinerante. Quando eu morava em Pernambuco. E eu fui resolver algumas coisas com a minha irmã em um local lá em Caruaru, Pernambuco. E ela saiu para resolver, eu fiquei dentro do carro, estacionei o meu carro ao lado de uma praça. Aquelas praças que o pessoal pratica exercício e que tem escorregador, balanço. Eu não sei se as praças aqui também tem isso, balanço, escorregador e tal. E tinha umas crianças de rua, os meninos de rua, uns sem camisa, outros só de cueca, sujos. Mas estavam jogando bola, fazendo de um vão do escorregador a barra de futebol. E eles estavam lá brincando, né? E eu observando de dentro do carro, e aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei preso naquele cenário. Porque os meninos, eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse menino comeu? Será que ele viu a mãe, o pai? Será que ele dormiu em casa? Não sei o que aconteceu com ele, mas ele conseguiu uma bolinha. Quem lembra daquelas bolas dentro de leite? Antiga, que quanto mais você joga, mais ela vai ficando surrada e pequenininha, né? Então eles estavam jogando uma bolinha surrada, tal, e aquilo era tudo para eles naquele momento. É tanto que meu carro estava aqui, existia uma avenida movimentada aqui e a praça. A bola caía, eles iam, nem olhavam se vinha carro. Pegava a bola, voltava e nada acontecia. Há quem diga que tem anjo para criança e bebo, né? Tem anjo específico para criança e para bebo. Eu acredito nisso, viu? Porque com essa cena eles pegavam, nada acontecia. Por quê? Aquela bolinha para eles era tudo naquele momento. E Deus começou a ministrar o meu coração. Eu de dentro do carro, meu Deus, eu tenho tudo que eu preciso e por tão pouco eu reclamo. E eu comecei a ser ministrado por aquele cenário.
Show. Passaram-se, isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu ia viajar para Recife, fazer um evento. Quando eu cheguei lá, o pastor ele me deu uma oferta do coração no final do evento e me deu uma oferta específica para eu comprar o meu novo sofá da minha nova casa em Campina Grande, né? Lá em Paulista. E aí, quando eu retornei para Caruaru, na terça-feira, eu fui procurar o meu novo sofá da minha nova casa, né? E eu fui no centro da cidade. Passando antes da loja de móveis, eu passei por uma loja de utilidades. Não sei se aqui tem essas lojas que vendem panela. E na porta tinha várias bolas dentro de leite, aquelas bolas bem fraquinhas, dentro de uma sacola plástica transparente. Automaticamente eu lembrei de quem? Dos meninos. Esqueci do sofá, irmão. Peguei uma bola, comprei e atravessei a cidade. Era mais ou menos a hora que eu tinha ido na semana passada. E eu disse, rapaz, eu vou. Quando vem uma lembrança, o pastor falou sobre isso. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, quando vem uma lembrança sobre algo que você não tem a ver com o teu contexto, pode ser Deus te lembrando de alguma coisa, o Espírito te inclinando acerca de algo, e alguma coisa vai acontecer. Se você lembrar de alguém, é para você orar, e alguma coisa vai ter que mudar, alguma coisa vai se mover do lugar, né? E eu lembrei dos meninos, comprei, obedeci, atravessei a cidade. De longe eu vi os mesmos meninos, irmão, e eu já comecei a chorar, né? Porque emoção não é o destino, mas é o caminho, né? Deus nos alcança por aí também. Afinal, não foi Satanás que me deu a emoção. Foi Satanás que criou as minhas emoções, foi Deus. Então que seja para a glória dele. Então minha alma, né? Cantamos hoje. E aí comecei a minha emoção, o carro estava cheio de glória já. E eu, Senhor, você quer fazer alguma coisa comigo? Você está falando alguma coisa comigo, não é possível. Aí automaticamente a mente quer o quê? Naturalizar o que não se naturaliza. Eles devem morar aí. Eles devem dormir nessa praça, por isso que eles estão aí, eles moram próximo. Para de tentar entender o que Deus quer que você experimente. A gente perde muito tempo tentando entender o mover de Deus. Só experimenta, irmão. Sai do sentido e entra no que não faz sentido. Davi entrou naquilo que não faz sentido, não fazia sentido nenhum. Aquele gigante, ele não tinha nada a ver, não era dele, não era problema dele. Na mesma hora eu tive a habilidade dessa vez, porque eu já caí muito nessa cilada, mas nesse episódio eu coloquei a minha alma no lugar e disse, não vou pensar não, eu vou experimentar o que Deus quer fazer comigo. Parei o carro no mesmo lugar, peguei a bola, levantei, baixei o vidro e disse, ei! Aí eu, vem cá. Aí eu, vem cá, cara. Vem cá, cara. Aí, não. Acho que ele ficou com medo. Aí eu peguei a bola, levantei nas janelas. Vem cá. Aí ele, foi lá. Só olha, é o seguinte. Essa bola é sua. Tome. Ele pegou a bola, olhou para mim e disse, agora vá para casa, procure seu pai e sua mãe, alguém da sua família, e diga que Deus te deu essa bola. Aí ele olhou para a bola, olhou para mim. Criança, Chaves. Olhou para a bola, para mim, aí disse, o Senhor é Deus? Aí eu disse, sou. Você vai entender, sou Deus. Agora vá para casa e diga ao seu pai e à sua mãe que Deus te deu essa bola. Ele olhou para a bola, para mim. Olhou para trás, já estavam os moleques, tudo. Os outros, tudo curioso. Olhou para a bola, para mim. Gente, corre! Deus está dando bola! Eu achei incrível, fantástico. A maneira como ele foi rápido para acreditar no que eu falei. Tem que ser como criança. Tem que ser como criança. Eu não falo da birra, eu falo da pureza, eu falo da acessibilidade, da rapidez em acreditar no que é dito. Ela acreditou na hora no que eu falei, ao ponto de dizer, o Senhor é Deus. Gente, corre que Deus está dando bola. E outra coisa, ela não quis só para ela,
ela quis compartilhar com os amigos aquilo que ela tinha ganhado. Ou seja, corre, que se ele me deu, ele também vai te dar. E eu costumo dizer, irmão, que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Não mate a criança que você foi um dia. Permaneça criança, eu vou ser um senhorzinho, um brincalhão, eternamente. Porque se não for assim, eu não entro no reino. Tem que ser como? Fácil para as coisas de Deus. Dado. Mas tem muita gente como Mical, né? Crente o quê? Mical. Crente para que isso? Já ouviu falar sobre isso? Crente para que isso? Davi dançando, porque depois da casa de Obed-Edom, a arca, que era a própria presença de Deus, estava indo para a cidade de Davi, para a casa de Davi. Davi, quando ouviu falar que a presença de Deus ia chegar lá, meu Deus, ele foi dançando. Ele entrou junto da arca, dançando ao ponto da roupa começar a cair, e ela lá da janela. Para que isso? Olha que ridículo. Não é ridículo, irmão? Ridículo não é isso. Ridículo é não se envolver nisso. Dançar. E Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Nós não dançamos mais na nossa força, nós dançamos na força do Senhor. E outra coisa, a gente não dança mais diante dele, a gente dança nele. Você tem que aprender aonde você está. Entenda de uma vez por todas onde você está. Davi sabia quem ele era, um cara extremamente criativo. Ele usou o que ele tinha na hora para derrubar, e ele conseguiu porque ele confiou, porque Deus era com ele. Deus era com ele. A Bíblia diz que essa era a diferença de Davi. Ele não era privilegiado em mais nada em comparação a Golias, mas tinha um detalhe: Deus era com ele. Davi nem tinha Deus dentro. Poder criativo vinha sobre ele para derrubar gigante, leão, urso, expulsar demônio, espíritos malignos. Davi experimentava. Eu tenho uma mensagem para você agora no final, que é: gente, corre, Deus está dando bola. Corre, que nessa manhã Deus está dando bola para você. O que foi que você veio pegar essa manhã, irmão? Volta com isso. Volta para casa com a bola que você veio pegar. Mas aprenda a se divertir. Vai brincar, irmão. Vai brincar. Eu acho que isso merece uma dancinha. Eu acho que isso merece uma dançadinha. Se você conseguir dar uma dançadinha, sem vergonha. Criança, ela nem liga no que estão pensando. Criança nem tem filtro. Fica de pé, aproveita e fica de pé. Eu queria colocar, antes disso, eu queria colocar um áudio que eu mandei. Escuta isso. Olha isso. Criança não tem filtro. Ela não fica pensando no que vão pensar. Ela simplesmente fala. Eu vou me atrasar um pouquinho, viu? Porque a mamãe tá fazendo Ei, menino, cala a boca. Ah, meu Deus, não é a mais educada, viu? Vi uns 10 minutos, beijo. Pai, traz absorvente pra mim. Eu também, eu quero de chocolate. Oi, Rê. Oi, Fala obrigado pelas cuecas. obrigada pela essa cueca. Eu gostei, viu? Eu não gostei. Não, você gostou. Gostei não. Gostou sim, fala beijo. Beijo. Fala tchau. Tchau. Ai, só você mesmo, Rafael. Pessoal, boa noite a todo mundo aí. Aqui, não vou no pedal não, tá? Preciso me esperar não, pode ir todo mundo aí. Eu tô meio resfriado. Acho que eu peguei um resfriado aí esse final de semana, não tô aguentando nada. É mentira, minha mãe que não quis deixar. Cala a boca. Aí. Os homens estão Então, acabando acabaram com o nosso o nosso planeta. planeta. Eu escolhi Eu escolhi viver amando, mamando, Amando. perpétuo. Amando. Perpétuo. amando, né?
amor. Mamando não. Pepeto, Pepeto. Criança espontânea. A vida vai colocando filtro e filtro e filtro na vida da gente. A gente vai se tornando chato. Será que é a criança que um dia você foi, se voltasse, se reconheceria em você? Como você era brincalhão, como você era divertido, tudo era motivo de brincadeira. Você vivia naquele mundo da imaginação, onde tudo é perfeito. Não precisava conhecer muito, porque você era criança. Você dependia muito. Você não conhecia muito, você dependia muito. E aí está o segredo, em depender muito. João 8,32. Eu conheço para me tornar mais livre, mais sem filtro. A gente, depois que conhece, parece que enrijece. A gente era tão livre, mas aí a gente, quando criança, livre. Mas aí vai crescendo e vai deixando de ser criança. O mal do adulto é que ele deixa de ser criança depois que cresce. Não deixe de ser criança. Não pare de brincar. Não perca a espontaneidade de uma criança, a empolgação da criança. Viva como criança, irmão. Vai brincar, vai se divertir. Eu falei que eu coleciono algumas coisas e mostrei para você. E eu coleciono também algumas experiências radicais. Coloca a última imagem. Olha essa imagem. Ó. Aí você vive uma vida planejando saltar de paraquedas para tirar uma foto top. Aí quando chega o dia, você parece um bulldog. Esse cara aí, o instrutor, antes da gente saltar, ele fez um treinamento comigo. E ele falou isso: o segredo é tirar os pés do chão e deixar eu guiar você. Não faça nada, eu farei tudo. Ter medo é inevitável, ficar com medo é escolha. Escolha curtir ao máximo o percurso, sabendo que eu sei o que eu estou fazendo.